Você é um empreendedor, você tem o dever moral de ser bilionário. Existe uma mentira aí sendo contada, querer ser bilionário é ganância. Cara, na verdade é justamente o contrário, viu? Que às vezes a gente acredita que a gente empreende, né, pela liberdade financeira, por poder aproveitar melhor o dinheiro, enfim, várias coisas, mas o fato é que o empreendedor, ele tá aqui não só para resolver o problema próprio, mas também o problema da sociedade ou da comunidade. Começando a entender que você é empreendedor, você precisa enriquecer, e é claro, né, tô falando de você que é uma pessoa boa, que no fundo eu sei que você sabe que você é uma pessoa boa, melhor do que diversas outras, tá? Não que a gente tenha que se comparar, mas a gente consegue saber. Então, isso é importantíssimo para que a gente ajude a criar um mundo melhor. Então, hoje eu vou te mostrar aqui por que a gente tem a obrigação moral aí de enriquecer para que a gente realmente possa trazer aí todo esse impacto no mundo. Então, hoje em dia, você pode ver aí, por conta de política, a gente sabe aí que a gente vive numa cultura aí que demoniza quem ganha bem, quem enriquece, quem dá certo, né, digamos assim, na vida. Que, o cara é ganancioso, o empresário explora os colaboradores, e tal coisa, e tal coisa. Claro, obviamente isso não é tudo mentira. Tem empresas, né, que exploram. Por que exploram? Porque realmente o colaborador se deixa, né, ser explorado. Então, hoje em dia, realmente a gente tem as pessoas que realmente se dedicam e tudo mais, tem como conseguir empregos, né, ou trabalhos aí melhores. Então, essa falácia realmente não cola mais. Pelo menos para mim não cola mais não. Então, a questão é que nós somos pessoas boas aí, como o Shiba falava, né, o Robson Shiba falava, pessoas do bem. Se a gente não faz a nossa parte, se a gente não cresce, se a gente não aparece, se a gente não influencia pessoas, cara, outras pessoas vão fazer isso. Então, se as pessoas boas não estão fazendo isso, quem você acha que vai acabar fazendo coisas nesse sentido, né? Então, um aluno até, ele me falou, mas eu só quero viver bem. Cara, se você quer só se manter, sinto muito se informar, mas você vai cair, tá? Porque a gente não tá aqui num mundo de pessoas que querem só manter, quero só continuar ganhando aqui o que eu tô ganhando, talvez ter um pequeno aumento, só manter o nível que eu estou. Isso não funciona, porque a gente tá num mundo, tá em constante mudança ou tá em rápida mudança. Se você não é uma pessoa que tá construindo, que tá contribuindo, você tá muito próximo aí de ser um fracassado, digamos assim. Então, uma história bem fácil aí, não só o aluno, é uma história que boa parte das pessoas conhecem, depois se você não conhece, pesquisa aí. A própria Kodak, quem é da minha época, né, lembra, né, de câmera fotográfica, Kodak. Na época das câmeras de filme, cara, ela foi uma das primeiras a inventarem câmera digital, como essa que tá me filmando agora. Então, lá na época da 1990, 80 e muitos lá, próprios caras inventaram uma câmera digital. Eles falaram, cara, o filme domina, né, câmera de filme, quem que vai comprar uma câmera digital? Então, eles pegaram, guardaram aquele negócio e o que aconteceu? Depois de poucos anos, um concorrente inventou uma câmera similar e aí a própria Kodak praticamente morreu. A divisão de câmeras dela morreu totalmente. O que sobrou é a divisão de filmes. Por acaso, as televisões, os monitores, tudo mais, precisa de uma película que eles fabricam ainda. Então, graças a Deus, eles tiveram essa chance. Mas é isso. Então, se você quer só se manter no mercado, cara, você vai fracassar. Você realmente tem que estar pensando em contribuir mais e realmente crescer e construir alguma coisa muito mais valiosa do que você está fazendo agora. Então, o que você pode fazer aí nos próximos dias, nas próximas semanas, vai ser melhor do que o que você está fazendo agora. E aí, o interessante é que o próprio dinheiro, ele não é nem bom nem ruim, tá? Se você acha que o dinheiro é ruim, você foi ensinado errado aí. Às vezes pela família, às vezes pelos professores, mas você foi ensinado errado. O dinheiro, ele é neutro. Ele amplifica quem você é. Então, o dinheiro, se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai ser bom. Vai para ajudar pessoas, ajudar, obviamente, a sua própria família e tudo mais. Se você é uma pessoa ruim, aí sim o dinheiro, ele vai para amplificar aí os maus tratos, né, digamos assim. Então, oprimir, etc e tal. É isso que a gente pode ver, tá? Então, você vê aí, próprias facções criminosas, viu? Antes eles ganhavam dinheiro só com drogas. Agora eles começaram a investir, vocês viram? Começaram a investir dinheiro em fundos de investimento, imóveis. Se eu não me engano, eles tinham 60 lojas da Boticário. Então, eles começaram a empreender, digamos assim, em outros lugares. Para quê? Para fazer mais dinheiro, para eles fazerem mais coisas ruins, né? Então, é tráfico humano, esse é o pior que eu já vi na vida, é tráfico de drogas, etc e tal, né? Então, o dinheiro, ele tá aqui para ser uma ferramenta. Você que precisa realmente acordar e começar a usar o dinheiro, não só para o seu bem, mas para o bem de todos aí, para o bem do outro. Então, realmente, você ter essa vontade de enriquecer, talvez de ficar milionário, de ficar bilionário, cara, isso é excelente, porque pensa comigo, o dinheiro na sua mão, ele vai impactar quantas pessoas, vai impactar quantas vidas. Atualmente, o seu trabalho está impactando quantas vidas. Por exemplo, lá atrás, cara, um número que eu mais gosto de falar são de entregadores aí do iFood. Agora eu não sou mais sócio do iFood, enfim, eu sei que o iFood tem feito várias coisas que eu mesmo não concordo. Na nossa época, a gente tentava cuidar de todo mundo, dos donos de restaurante, dos clientes, dos entregadores, e agora eu sei que o iFood não tá muito aí para ninguém. De qualquer
melhor forma. Para você ter ideia, o iFood tem quase 8 mil colaboradores, 8 mil empregos que o iFood gera, né, independente de tudo. E o número que eu mais gosto, o iFood tem aproximadamente 700 mil entregadores. Cara, 700 mil pessoas. Imagina quantas famílias que a gente não impacta aí. E fora isso, lembra na pandemia? Infelizmente, muitas pessoas perderam emprego na pandemia. Muitos deles acabaram indo para entregar aí pro iFood. Na época era um pouco melhor, um pouco mais justo, mas foram aí para entregar pro iFood. Graças a Deus, né, a gente conseguiu aí ajudar pelo menos algumas pessoas que perderam emprego nessa época tão difícil e agora elas têm a oportunidade de se reerguer e tudo mais e tiveram um mínimo de sustento lá durante essa época tão zoada. Mas como que eu chego para ser bilionário, para ser milionário, para crescer na vida? Cara, então, se você é colaborador de alguma empresa, se você já tem a sua empresa, enfim, começa a mudar um pouco a sua mentalidade. Os grandes empreendedores, os grandes empresários, eles não vendem só o produto, eles vendem a transformação, uma transformação de vida. Geralmente está ligado a duas coisas, né? Ou dinheiro ou qualidade de vida. Então, ou você está ajudando a pessoa a ganhar mais dinheiro, ou você está ajudando a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Seja com a família, seja ele consigo mesmo, né? De saúde, seja com a esposa, enfim, seja com tempo, às vezes dá tempo. Então, o que você tem feito aí que você pode falar que você está ajudando as pessoas, né, a transformarem a sua vida, para eles enriquecerem ou para eles economizarem mais, como eu comento sempre, né, os nossos amigos aí, influenciadores de investimento, eles ajudam a pessoa um pouco a ganhar mais e um pouco a economizar mais. Beleza, tem outros aí que influenciam, né, ajudam a construir uma vida melhor. Então, o que você está fazendo para fazer parte disso? Tem tudo isso, a própria Apple, a própria Amazon, cara, eles não estão aí para só vender produto. Você vê a Amazon, por exemplo, em 2012, a Amazon estava criando uma entrega que chegava na sua casa em 2 horas. Então, você comprou agora, em 2 horas estava na sua casa. Para quê? Isso daí é qualidade de vida para o consumidor. Ele está vendendo um produto, sim, beleza. Mas o que ele está fazendo? Ele está mais do que isso, ele está transformando, é a praticidade. O iFood mesmo, né? O Felipe criou, Felipe Fioravante, o iFood também. Está vendendo comida? Beleza, tá, mas ele está transformando o jeito que as pessoas não fazem, né? Na verdade, comida em casa. Praticidade das pessoas. Cara, em qualquer lugar agora você pode ter uma lista dos restaurantes aqui para você escolher o que você tem. Lembra? Antes, às vezes, a gente precisava viajar, você nem sabia que restaurantes tinham lá perto para você procurar. Não tô nem falando de pedido de delivery. Agora, mais ainda. Então, você vê que tem mais iFood entregando delivery dentro dos hotéis do que o próprio restaurante do hotel entregando delivery, né, no serviço de quarto. Então, realmente, qual transformação aí que você tá trazendo pra galera? Porque, realmente, quem tá empreendendo de verdade não busca só o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas o que a gente tá buscando, realmente, é propósito, é legado. O que a gente vai fazer que vai mudar o comportamento das pessoas, mesmo que seja o comportamento das pessoas do meu bairro. Eu tava com uma amiga boliviana aqui ontem. Bolívia, infelizmente, tem poucas pessoas, né? Tem 12 milhões de habitantes, se eu não me engano. E então, o que eles podem fazer para empreender e criar uma mudança lá na Bolívia? Pode ser em Santa Cruz, pode ser em La Paz, em Cochabamba, onde for. O que você tá fazendo aí também para criar essa transformação, criar esse legado, trazer um propósito maior aí para sua vida? Outra coisa aqui muito interessante é que todo bilionário, ele é obcecado aqui por resultado, tá? Então, ele não tá muito aí para tantas diversas coisas, ele não se dispersa tanto, ele tá realmente focado aí em resultado. Então, você pode ver o Elon Musk, ele queria fazer o foguete da ré lá, ele conseguiu fazer o foguete da ré. O próprio Jeff Bezos, né, da Amazon, o propósito dele é ter o melhor serviço para o cliente. Por isso que a Amazon cresceu tanto. É porque ela vende bastante produto diferente, etc e tal. Cara, isso tudo veio porque lá atrás, Jeff Bezos, né, para quem não sabe, ele era pobre lá no começo, uma empresa pobre, enfim. Primeira mesa lá do escritório dele era uma porta, ele pegou uma porta, tal, transformou numa mesa. E eu tô comentando isso porque desde essa época, o intuito dele era esse, era prestar o melhor serviço possível para o consumidor. E aí, com isso, ele foi tendo ideias para melhorar o nível de serviço da Amazon. Por isso também que a Amazon foi crescendo e se destacando aí dos outros, o eBay, Craigslist e etc e tal lá nos Estados Unidos. Porque ele realmente é obcecado por resultado. Então, o que a gente pode fazer para entregar meia hora mais rápido, para entregar em 2 horas na casa da pessoa? O que a gente pode fazer para facilitar a compra? O que a gente pode fazer para facilitar o crédito, né? Enfim, então tem N coisas aí que o bilionário geralmente ele fica pensando aí para melhorar o negócio. Claro que com isso ele acaba ganhando dinheiro, mas o foco principal geralmente é no cliente. Então é bem interessante. Isso é um mote, né, digamos assim, das startups, aí, das empresas inovadoras. Então eu conheço, por exemplo, alguns empresários aí que já estavam faturando aí 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, só que eles estavam com uma visão ainda muito pequena. Então eles só destravaram quando realmente a gente começou a mostrar junto com eles, é o que o pessoal do clube faz, né, do nosso clube de negócio, quando eles entrariam aí em grandes negócios, né, ou quando eles dominassem o mercado. Então, por
exemplo, tem um membro aqui do nosso clube de negócio, cara, eles vendiam, quando eles entraram, 600 mil reais por mês. Em meio ano, eles estão agora o dobro, então já estão faturando aí 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 200 mil por mês aí. Só que eles achavam que eles só vendiam o produto. Quando a gente mostrou que, na verdade, não. Eles estão vendendo bem-estar, as pessoas se sentirem bem com os produtos deles, as pessoas conseguirem fechar melhores negócios com o produto deles, as pessoas conseguirem bons relacionamentos. Aí tô falando de realmente casal mesmo, relacionamento com os produtos deles. Aí eles começaram a entender que o legado deles é maior do que isso. Então, com isso, eles começaram a fazer o quê? Um marketing que pega melhor, mais profundamente no coração aí das pessoas. Consequentemente, começaram a crescer um pouco mais. Então, você vê como tudo tá ligado, né? É bem interessante como funciona isso. Alguns conselhos aqui para deixar para você dar o próximo passo aí na trilha, na jornada aí do enriquecimento. Então, primeiro, você precisa ter as pessoas certas junto com você, e aí tanto as pessoas certas como colaboradores, tanto como sócios e também, claro, as pessoas que vão te direcionar. Por que empresários aí pagam caro para ter conselheiros nas empresas? Porque realmente você precisa de pessoas aí que já tenham o conhecimento que você precisa ou também tenham a experiência que você precisa para começar o próximo passo. Aí o segundo ponto é que você precisa ter também um produto que mude a vida das pessoas. Steve Jobs inventou o iPhone, por exemplo, mas ele não só vendeu um celular. Depois procura no YouTube a apresentação do iPhone lá em 2007. Você vê o jeito que ele apresenta o produto, ele não tá nem aí pro produto. O produto é só um produto, só uma ferramenta. O que ele tá aí é a revolução que isso vai causar na vida das pessoas. Assim como ele fez também lá em 2005, acho, quando ele lançou o MacBook Air bem fininho, etc e tal, que ele tira de um envelope. Começa a reparar nisso, cara, que produto, obviamente, tem a parte que a gente vende, mas o que as pessoas vão ganhar com isso? O que as pessoas vão fazer com esse produto que a gente está vendendo? Seja um curso que eu estou vendendo, seja uma bala que eu estou vendendo, um sorvete, mas o que significa isso? Não é só um sorvete para a pessoa se satisfazer lá e ficar feliz. Tem muito mais por trás disso. E aí, por último, a gente precisa ter lucro, mas o lucro, ele não é o final, ele é um combustível. Você vê que quem é bilionário, cara, eles trabalham porque eles gostam. Estava conversando com alguém na semana passada, cara, pô, por que você não se aposenta? Por que fulano de tal não se aposenta? Cara, porque a gente é bom nisso, a gente é bom em fazer tal coisa. E a gente sabe que cada um de nós, sendo bons em determinadas coisas, a gente vai conseguir gerar resultado, e gerar resultado vai gerar impacto positivo aí na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no país, quem sabe no mundo também. Então, esses são os 3 pilares para que você comece a mudar sua mentalidade aí para enriquecer. Então, mas aí você pode estar pensando, pô, o dinheiro corrompe, quem fica rico fica malvado, enfim, tal. Eu já falei isso. O dinheiro é só uma ferramenta para amplificar o que você tem, ou na verdade o que você ainda vai construir a mais. Se você é uma boa pessoa, você ajuda as pessoas, quanto mais dinheiro cai na sua mão, melhor. Um grande influenciador aí de milhões de seguidores, muitos milhões de seguidores, a gente estava conversando, ele falou, eu quero investir o meu dinheiro assim assado, eu não quero pegar dinheiro do governo, né, na minha instituição, na minha ONG, para ajudar as pessoas, eu quero usar o meu próprio dinheiro. Eu falei para ele, cara, dinheiro é dinheiro. Você acha que o dinheiro estando na sua mão vai ajudar mais pessoas ou o dinheiro estando na mão do governo vai ajudar mais pessoas? É óbvio que é na sua mão. Então, de novo, o dinheiro ele só amplifica a pessoa que você é, tá? Outra coisa que você talvez esteja pensando aí é que, mas pô, não quero ser escravo do trabalho e tudo mais. Como que é a sua vida, Denis? Depende de como estão os negócios, como você organiza os seus negócios. Para você ter ideia, ano passado, que estava bem tranquilo, eu acordava, arrumava a minha filha, levava a pé, inclusive, na escola, deixava ela na escola e ia trabalhar. Então eu começava a trabalhar às 10 da manhã, mais ou menos. Aí às 3 da tarde eu ia embora, saía do trabalho, ia embora, ia buscar ela na escola, por quê? Porque era a hora de levar ela para natação. Levava na natação, brincava com ela e tudo mais. Depois chegava em casa, eu mesmo faço comida, uma vida em família. Então, para você ter ideia, você só vira escravo do seu negócio se você quiser. Então, realmente aqui no próprio canal, você vai ver alguns vídeos aí. Eu trago vários conselhos para você não ser mais um escravo aí do seu próprio negócio, do seu trabalho, enfim, para você começar de fato a trabalhar direito, que é isso que vai levar também você para o próximo nível. E aí talvez você esteja pensando, cara, mas eu já tenho um carro confortável, uma vida confortável, etc e tal. E aí é o que eu sempre falo. Infelizmente, no mundo atual, não só no mundo, mas no país atual, no Brasil aqui, como a gente tá, cara, se a gente tá acomodado, só do jeito que tá bom e tudo mais, a gente não vai muito longe, né? Na verdade, provavelmente você vai em breve aí ser engolido aí pela mudança que a gente está sofrendo aí nas classes sociais, né? A gente, infelizmente, está tendo empobrecimento da população, todo mundo, né, tá empobrecendo um pouco.
pouco no geral. Então, se você está acomodado, cara, mesmo que você tenha aí um carro bacana, você está próximo de talvez ser engolido, assim como eu falei aqui no exemplo da Kodak. Então, você precisa se mexer, você precisa contribuir um pouco mais aí para a sua comunidade, para a sua sociedade, para que de fato você tenha uma vida mais longa, uma vida mais próspera. Então, para concluir aqui, se você é um empresário, se você está empreendendo aí, você precisa começar de fato a almejar aí ser rico, ser bilionário. Para quê? Porque a gente tem essa responsabilidade que a gente acabou de falar no vídeo todo. A gente precisa realmente trazer tudo que a gente tem de bom por meio do dinheiro para que a gente possa realmente abençoar muitas vidas, aí ajudar aí muitas pessoas, causar um impacto positivo aí na sociedade. Se você assistiu até agora, cara, eu tô contando com você para a gente criar realmente esse mundo melhor, tá? E se você gostou desse conteúdo, cara, segue aqui, já se inscreve, ativa o sininho, faz tudo o que precisa fazer. Depois procura um pouco mais da minha história, mas aqui eu trago realmente conselhos reais de quem já conseguiu fazer muita coisa legal, alguns bilhões aí na vida, para que você realmente tenha um caminho a seguir, não só para prosperar para si mesmo, mas como a gente viu hoje, para prosperar aí para toda a sociedade. Então, Deus te abençoe bastante aí. A gente se vê no próximo vídeo.